Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara e esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer estilo devocional, mas na verdade é algo que Deus tem falado no meu coração, que eu vou falar pra vocês. E eu realmente, comigo, eu adoro ver vídeos no YouTube das pessoas falando sobre o que Deus tem falado com elas, porque, tipo, abre a minha visão pra muita coisa. E eu acho que isso provavelmente também vai acontecer com você. E o tema de hoje é: não seja parcialmente como Maria, mas seja totalmente como ela. Enfim, resumindo, a Maria que eu tô falando não é Maria, mãe de Jesus, mas é Maria que derramou o perfume dela aos pés de Jesus. Talvez você não conheça essa história, mas resumidamente, ela comprou um perfume que era o preço de 300 denários, que era equivalente a mais ou menos um ano de salário, tá? Então, ela gastou um ano de salário naquele perfume. E o que ela fez com esse perfume? Ela foi usando aos poucos? Não. Ela derramou todo o perfume aos pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com aquele perfume. E até os próprios discípulos ficaram impressionados e falaram, tipo, por que você não vendeu esse perfume e deu para os pobres e, enfim, tudo mais. Mas a verdade é que Jesus era Jesus. Então, ela deu honra para quem merecia honra, que é o próprio Deus. Enfim, e resumindo, a gente não pode ser parcialmente com Maria, porque às vezes a gente dá tudo que a gente tem para Jesus, mas aí a gente tira, a gente dá e tira. Tipo, Deus toma tudo que eu tenho, mas aí a gente vai lá e tira de novo na semana que vem. Entendeu? A gente não pode fazer isso. Então, provavelmente você já esteve em um culto que, tipo, você chorou muito. E não só chorar, mas você sentiu a presença de Deus de uma forma que você nunca tinha sentido, de uma forma muito forte. E você falou, Deus, eu não quero mais os meus planos, mas eu quero os seus planos. Tipo, eu quebro tudo aos seus pés, tudo que eu tenho eu te dou. Assim como Maria, eu te dou tudo o que eu tenho. Não importa o valor, não importa o preço que eu vou pagar de perder coisas, amigos, enfim, eu te dou tudo. Sabe? Faz o que você quiser. E a gente faz essa oração. Mas aí na semana que vem, no mês que vem, as coisas começam a não acontecer como a gente queria e a gente começa a se frustrar e colocar a culpa em Deus, falando, Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Começa a ficar chateado com Deus por uma oração que nós mesmos fizemos, sabe? Então, a gente não pode entregar algo pra Jesus e depois tomar, sabe? Se a gente orou e falou, Deus, faz a sua vontade, ele vai fazer a vontade dele. E talvez a vontade dele não seja a sua vontade. E, geralmente, a partir da adolescência, começa a ter muita cobrança em cima de todo mundo. Então, tipo, o que você vai fazer da sua vida? Que faculdade você vai fazer? Já tá estudando pro Enem? Ou você, como que tá indo sua faculdade? Ou, sei lá, você sabe que daqui a pouco você vai casar, né? Aí quando você casa, aí sabe que, ou quando você ainda não casou, sabe que você daqui a pouco vai ter que morar sem seus pais, né? E quando que você vai arrumar um namorado? Ou vai ficar noivo de alguém, enfim. E tem muita coisa ao mesmo tempo que acontece. Mas a pergunta aqui é, e se Deus quebrar tudo que você tem? Tem um livro que se chama Deus que Destrói Sonhos. E esse livro fala que Deus não destrói seus sonhos porque ele é um Deus mau. Mas Deus destrói os seus sonhos para eles não te destruírem primeiro. Sabe? Então você fala, ai Deus, eu quero fazer faculdade de jornalismo. Exemplo. E aí Deus fala, não. Você não vai fazer faculdade de jornalismo. Você vai fazer faculdade de cinema. Você fala, Deus, mas eu nunca gostei de cinema. Aí ele fala, mas cinema é o melhor pra você. E talvez agora você não entenda. Mas no futuro, através da sua vida, muitas vidas sejam salvas. Sabe, sejam alcançadas para Jesus através de você que fez cinema. Ou talvez você fale, Deus, eu quero realmente fazer cinema, quero fazer comunicação para comunicar o reino de Deus. E aí Deus fala assim, não, eu quero que você faça medicina. Aí você fala assim, Deus, mas quem que vai comunicar o reino de Deus? Aí ele fala, eu quero que você faça medicina porque precisa ter bons médicos que também sejam cristãos. Sabe? Então, às vezes, os planos de Deus, a maioria das vezes, não vão ser como os seus. Então, ele vê muito além do que a gente vê. E isso, provavelmente você já ouviu, mas a gente trata com muito valor aquilo que não tem todo esse valor, que não merece essa honra. Maria tratou Jesus como alguém digno daquele perfume, como alguém que era mais que digno, sabe? Porque ele merecia essa honra, porque era o próprio Deus. Mas a gente começa a tratar a nossa vida, o nosso futuro, nossos planos, como algo que é inegociável. Tipo, Deus, eu vou fazer essa faculdade e é isso que eu quero. Tipo, se eu não fizer, eu vou ficar frustrada e tudo mais, eu vou abandonar a igreja, enfim. Gente, não é assim, sabe? E é fácil falar isso, mas não é fácil fazer isso acontecer, tipo, aceitar isso, sabe? Então, é um tempo que a gente precisa levar e processar todas essas coisas. Então,
Parece muito tempo viver até os 80 anos. Você fala, meu, é muito tempo, 80 anos de vida. Mas 80 anos passa muito rápido, sabe? Deus formou a gente do pó e pro pó a gente vai voltar. Todas as coisas passam. Tudo, absolutamente tudo passa. O que são 80 anos perto de uma eternidade? Sabe? O que são 50 anos da minha vida trabalhando ou vivendo, fazendo, sei lá, algo relacionado a medicina, que é algo que não tá nos meus planos, e fazer algo que, tipo, não era o meu plano, algo que eu não gosto, perto de uma eternidade, sabe? O que são 50 anos fazendo, ou, sei lá, gente, o que são 4 anos de uma faculdade, fazendo uma faculdade que você não quer, uma faculdade que não tava nos seus planos, mas que agora vai e que agora você quer fazer essa faculdade porque Deus quer que você faça. Sabe? Não fazer, tô sendo obrigado a fazer faculdade, mas Deus quer que você faça, então a partir de agora você também quer fazer aquela faculdade. Não porque estava nos seus planos, mas porque esse é o plano de Deus. E agora esse também é o seu plano. Sabe? Então, o que são 4 anos? O que são 10 anos de profissão? 20, 30, 40, 50 anos de profissão perto de uma eternidade? Sabe? A gente tá dando muito valor para algo que vai passar. Sabe? E se eu passar o resto da minha vida trabalhando com uma coisa que eu não gosto? Pouco importa. Desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Sabe? Isso é uma coisa que explodiu a minha mente, né? Não literalmente, mas explodiu a minha mente. Porque eu tava tão preocupada com o que eu vou fazer da minha vida. Mas tá bom, suponhamos que eu nem ouvi a voz de Deus e tô em um emprego, tipo, que eu odeio e tudo mais. São 50 anos. 50 anos parece muita coisa, mas não é nada. Sabe? E ainda mais se eu estiver no centro da vontade de Deus. Porque são 50 anos fazendo algo que não tava nos meus planos para que Deus seja engrandecido. Sabe? Pessoas perderam as suas vidas de uma forma brutal. Sabe? Elas gastaram uma vida inteira. Morrer por Jesus não é só você... eu não vou negar Jesus e você morre literalmente por amor de Jesus. Mas morrer por Jesus também é você gastar uma vida por Jesus. Eu não vou, sei lá, nos últimos 2 segundos antes da minha morte, falar eu não vou negar Jesus e alguém me matar por isso. Não necessariamente. Mas talvez eu gaste os 80 anos da minha vida fugindo dos meus planos, indo em direção aos planos de Deus. E isso é válido também. Isso é gastar uma vida aos pés de Jesus. Sabe? E isso, enfim, mexeu muito com o meu coração. Foi algo que Deus... Foi a coisa mais recente, assim, que Deus tá falando comigo. E pra encerrar, eu queria fazer uma oração rapidinho. Senhor Jesus, muito obrigada por cada menina que tá assistindo esse vídeo, por cada amiga, talvez, e que elas realmente entendam o seu plano pra elas. Sabe? Que elas, na verdade, elas não precisam entender o seu plano, mas que elas entendam que o seu plano é sempre o melhor. Que elas realmente confiem plenamente no Senhor. E que elas não sejam parcialmente como Maria, mas que elas sejam totalmente. Que elas não se arrependam daquilo que elas te entregaram. Realmente, que o futuro delas esteja nas suas mãos. Que você vai saber fazer o melhor a todo tempo. Tranquiliza o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Eu espero que tenha te ajudado. Provavelmente minhas amigas estão assistindo esse vídeo. Então, muito obrigada por assistir até o fim. E, enfim... Eu espero realmente que tenha sido algo que Deus falou com você. E continua meditando nisso, não para nesse vídeo. Tipo, pergunta, Deus, o que você tem pra mim? Me faz querer também o que você quer pra mim, sabe? É isso. Beijo.